Ao hino de um cantor nordestino por nome Ademir Gomes, mais conhecido como o Matuto de Jesus. Ele diz o seguinte no seu hino: sou conhecido lá no céu, irmão, eu sou amigo de Deus. Quando eu peço, ele vem e a resposta tem para os problemas meus. Como é bom ser conhecido de Deus. É o tema que nós vamos aprender hoje. Deus nos conhece. Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com os irmãos, família, tudo bem? Hoje mais um devocional diário da AD Holinés. Hoje é o dia 5 de março de 2025 e o tema do nosso devocional de hoje é Deus nos conhece. Essa frase quem disse foi Jeremias: Senhor, tu me conhece. E ele realmente conhece. Os Salmos de Davi diz que ele nos conhece, ele conhece o nosso assentar, o nosso levantar e daí por diante. Mas o comentarista do devocional de hoje, ele conta a história de um homem chamado Michelangelo, que era um escultor. Ele fazia algumas esculturas. E ele fez algumas esculturas de homens bíblicos e famosos, como a escultura de Davi e de Moisés. Quando ele fez a escultura de Moisés, ele desenhou o seu físico e mostrou um pequeno músculo que saía a partir da movimentação do dedo mindinho. Ele conhecia muito bem de anatomia humana, ele conhecia muito bem, porque os desenhos que ele fazia, as esculturas que ele fazia, demonstrava o seu conhecimento da estrutura humana, demonstrava o seu conhecimento do escopo humano. Porém, ele não entendia e não conhecia nada da alma do homem. Mas a alma do homem, Deus conhece a nós muito mais do que nós mesmos. Deus conhece até o recôndito, o canto mais escondido dos nossos corações. Aquele segredo que você pensa, ninguém sabe, ninguém conhece, Deus sabe, Ele conhece, Ele vê tudo. E Ele não nos conhece à distância, Ele conhece-nos bem de perto, bem de perto. Agora vamos para o livro de capítulo de número 34, 35 e 36. Vamos comentar bem rápido hoje. Capítulo número 34, nós temos aqui nesse capítulo Deus dando uma aula de geografia. Que Deus tremendo! Meu irmão, a Bíblia diz que Deus sabe tudo. E aqui ele chama Moisés e diz: Moisés, é o seguinte, vamos repartir a terra com o povo de Israel. Olha, o caminho que você vai repartir para tal tribo é desde o sul, e ele começa mostrando, vai até o Rio Jordão, puxa a linha reta até tal local, até o mar Mediterrâneo, do mar Mediterrâneo, e ele começa a dar uma aula muito linda de geografia bíblica. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Então ele conhece a terra, porque a terra é dele, a terra pertence a ele. Então ele ensina ali a Moisés como fazer a repartição da terra e demarcar as fronteiras. Capítulo de número 35, aí vem as cidades de refúgio. Aí começa a tratar lá das pessoas que matavam alguém sem querer, acidentalmente. Então eles deveriam ir para a cidade de refúgio. E havia 6 cidades de refúgio, e os levitas tinham ao todo 48 cidades também que serviam como refúgio. Quando alguém cometia esse crime, fugia para lá. Então, enquanto ele estivesse lá e o sacerdote da época estivesse vivo, ele estava protegido, ninguém mexia. Quando o sacerdote morresse, aí ele podia sair de lá e a punição dele acabou, né? Muda-se o sacerdote, diz o texto, muda-se o costume. Porém, há algo interessante que a Bíblia trata ali. Ele dizia o seguinte: se alguém matar com a intenção de matar, a pessoa quis matar, matou com ferro, matou, então ele deve ser morto. Matou a paulada, matou a pedrada, matou, então ele deveria ser morto. A lei era olho por olho, dente por dente. Deus não aceita escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Matou, tem que morrer. Era pena de morte mesmo. Porém, se a morte fosse sem querer, aí tinha, claro, as cidades de refúgio. Aí termina o capítulo de número 35 com algo bem interessante. A Bíblia diz que se um homem derramar o sangue de outro homem, a terra fica contaminada. E para a terra ser purificada, o sangue daquele que derramou o sangue do outro tem que ser derramado também. Tá aí? É muito sério, né? O sangue fala, o sangue clama. A Bíblia diz que quando Caim
matou Abel, o sangue de Abel clamava a Deus por justiça. Todos os sangue derramado, eles clamam. Sangue tem uma voz que diz: Deus, até quando o Senhor vai julgar a minha morte? Então é muito sério. Por isso que a terra é contaminada e alguém teria que morrer para pagar ou para limpar essa impureza da terra. Vamos para o capítulo número 36. Lembra das filhas de Zelofeade? Eita, nome difícil. Ele teve 5 filhas, não teve filhos. Elas fizeram Deus fazer um decreto, né? Quando vieram reclamar da terra. E agora não é ela que vem reclamar, é os homens, né, da tribo de Manassés, filho de José, que vem reclamar a Moisés, dizendo: Moisés, vamos fazer o seguinte, a terra nós vamos repartir, nós vamos dar a parte da terra das filhas de Zelofeade, né? E quando ela se casar, ela casa com a tribo de Benjamim, então a terra vai para a tribo de Benjamim, ela vai tomar parte da nossa terra para a terra dos outros. E aí? Aí a Bíblia diz que Moisés leva o caso a Deus e Deus diz: eles estão certos. Então fale para elas que elas têm que casar com alguém da tribo de Manassés. Aí a Bíblia diz que Moisés fala para elas e elas concordam com Deus, com aquilo que Deus mandou falar, e casa com os seus priminhos. Primo, né? Casou com os primos para a terra ficar entre a família de Manassés. Agora vamos para o capítulo de número... Antes de ir para Marcos, eu quero dizer o nome dessas moças. Ela merece aqui uma na galeria. Diz assim o nome dela: Mahlah, Tisa, Ogla, Milca e Noa. Eram os nomes das filhas de Zelofeade. Agora chegando aí no livro de Marcos, capítulo número 9, versículo 38 ao 50. Ali a Bíblia vai falar sobre se alguém fizer alguém tropeçar. Eita, tropeçar é o mesmo que negar a fé. Se você fizer alguém negar a fé, a Bíblia diz que era melhor você nem ter nascido. Irmãos, eu tenho tanto cuidado para amanhã ou depois a pessoa não dizer: eu me desviei da igreja por causa do pastor Eliésio, eu só não estou na igreja por causa do pastor Eliésio. Então, irmão, eu tenho muito cuidado. Vez ou outra a gente vê pessoas pensando que a gente trata, né? Porque o ser humano é ser humano, nós somos fracos, nós somos falhos. E às vezes a gente trata um diferente do outro, mas não é que a gente faz acepção de pessoa, não, irmão. Pelo amor de Deus, é afinidade que às vezes a gente tem mais com um do que com o outro. Às vezes, pela afinidade que eu tenho com mais aquele irmão do que com o outro, então dá-me a liberdade de eu conversar com ele mais, de eu citar o nome dele, às vezes até numa pregação, de eu conversar mais, de eu fazer uma determinada brincadeira dentro dos limites que a gente possa, né? Mas não é acepção não, mas a Bíblia diz aqui, ó, ai daqueles que fizer um desses tropeçar, um desses negar a fé. Então tome cuidado, irmão, tenha cuidado. Se eu fosse um crente fraco, aqui para nós, ó, se eu fosse um crente fraco, desses que a gente escuta aí, eu já estaria desviado, ó. Mas eu ouvi há muito tempo atrás, quando um pregador, um pastor, dando ensinamento bíblico, ele disse que pé de galinha não mata crente, não mata pinto. Pé de galinha não mata pinto. A galinha pisa em cima dos seus filhotinhos, mas nenhum dele morre. Doutrina não mata crente, ensinamento não mata crente. O que mata crente, o que desvia crente é pecado. É pecado, acabou. Tem um monte de crente aí querendo sair da igreja, não confessa os seus pecados, aí começa jogando a culpa em A, jogando a culpa em B, dizendo que foi tratado com diferença, foi tratado desse jeito, foi tratado... É pecado. A Bíblia diz aqui de que se trata o homem, de que se queixa o homem dos seus próprios pecados. Confesse e viva feliz. Mas Jesus diz assim, olha, se a tua mão direita, ou qualquer uma das tuas mãos, direita ou esquerda, te faz pecar, arranca. É melhor você entrar nos céus sem mão do que no inferno com as duas. Se o teu olho esquerdo, ou se o teu olho te escandalizar, arranca-o. É melhor entrar no céu vivo do que, se o teu pé pecar, né, arranca-o. É melhor entrar lá sem pés do que com os dois pés entrar no inferno. Aí termina de um pulo disso aqui, ele diz assim: sedes vós como sal, sejam temperados
tenha um tempero em vós. O que é esse tempero? Porque tem gente que é temperado até demais, né? Tem gente que não tem tempero nenhum, são insosso. Tem gente que é insosso, tem gente que é dissimulado, tem gente que são falsos, tem gente que são hipócrita. Sabe, irmãos, eu não sei tolerar esse povo. Quando vem com a língua dissimuladora, é coisa muito séria. Se a gente não tiver na rocha, se a gente não tiver firme na figueira, é capaz da gente cair. Amanhã temos mais. Um grande abraço. Deus te abençoe. Guarde só essa mensagem. Cuidado para não fazer outros caírem.